Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preço do leite pago ao produtor no mês de fevereiro teve aumento de 3,6% ou 5 centavos frente ao mês de janeiro. População ocupada no agronegócio brasileiro somou mais de 18 milhões de pessoas no ano passado. Piscicultura brasileira marcou 2019 com um avanço superior a 4% da produção e chegou a mais de 750 mil toneladas. Cargill vai lançar no próximo mês diversos produtos à base de vegetais nos Estados Unidos. E como deve ser feito o manejo de bezerros na época das águas? Goiânia recebe cursos de irrigação localizada por gotejamento e também via pivô central. O Agora Agro já está no ar. O preço do leite pago ao produtor no mês de fevereiro, referente ao volume captado em janeiro, foi de R$ 1,41 por litro na média Brasil líquida, ou seja, um aumento de 3,6% ou 5 centavos frente ao mesmo mês anterior, ou seja, o mês de janeiro. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, explica que o movimento de alta nas cotações do produto no campo, observado pelo terceiro mês seguido, é influenciado pela maior competição entre laticínios para garantir a compra de matéria-prima em um contexto de oferta limitada. O CEPEA indica que a captação das empresas voltou a cair no mês de dezembro para janeiro. O índice da entidade recuou 3,7% na média Brasil e todos os estados registraram queda na captação nesse período. Essa diminuição ela esteve atrelada, entre outros fatores, à instabilidade climática e às fortes variações nos regimes de chuvas. O aumento dos custos de produção, em especial do preço do concentrado, puxado pela constante valorização dos grãos e o abate de fêmeas leiteiras, estimulado pela alta do boi gordo, influenciaram a tomada de decisão dos pecuaristas nos últimos meses. Frente às dificuldades de anos anteriores, os investimentos de longo prazo para a produção leiteira foram comprometidos, o que tem limitado o potencial de crescimento da atividade no presente. Segundo pesquisas do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, em parceria com a FEALC, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a população ocupada no agronegócio brasileiro somou 18 milhões e 300 mil pessoas no ano passado, praticamente estável, uma ligeira alta de 0,8% ou de 145 mil pessoas, na comparação com o ano anterior. A participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro foi de 19,6% no ano passado. Vale lembrar que, no total, a população ocupada somou 93,4 milhões de pessoas, um avanço de 2% entre 2018 e 2019. E esse resultado, segundo pesquisadores do CEPEA, ele está atrelado a comportamentos distintos entre os segmentos do setor. O número de empregados cresceu nos segmentos industriais, aqueles que produzem insumos e agroindústrias, e de agroserviços, mas ficou estável na agropecuária, com queda não significativa. Quanto à qualificação da mão de obra ou ao nível de instrução, a tendência do aumento verificada nos últimos anos se manteve em 2019. Esse movimento ele é explicado pela redução do número de pessoas pouco instruídas trabalhando na agropecuária, reflexo da modernização e também da concentração da produção e do surgimento de oportunidades para uma mão de obra mais qualificada no segmento e também antes e depois da porteira.
Segundo o anuário Peixe BR da Piscicultura 2020, a piscicultura brasileira marcou o ano passado, 2019, com um avanço de 4,9% da produção e chegou a 758 mil toneladas. De acordo com os números, o Brasil reforça a posição de quarto maior produtor de tilápia do mundo. Segundo o material, a espécie de peixe, a tilápia, já representa 57% da produção nacional e os peixes nativos mantêm-se fortes com 38%, assim como a participação das demais espécies que movimentaram 5%. Nos últimos 6 anos, período de levantamento da Peixe BR, a produção de peixes de cultivo saltou 31% no país, de 578 mil toneladas em 2014 para 758 mil toneladas agora em 2019. E no ano anterior, 2018, a tilápia participou com 54%, onde o resultado de 2019 foi quase 8% superior ao de 2018, comprovando a preferência nacional pela espécie. Entre 2018 e 2017, a produção nacional de peixes nativos, lideradas pelo tambaqui, caiu 4,7%. A região sul ampliou a sua participação na piscicultura brasileira, alcançando 30% da produção total. Depois vem a região norte, com 20%, o nordeste, 18%, a região sudeste, quase 17%, e a região centro-oeste, última colocada, 14,5%. A americana Cargill, maior empresa de agronegócios do mundo, anunciou agora que vai lançar no mês de abril, daqui a um mês, diversos produtos à base de vegetais lá nos Estados Unidos. O plano é vender esses produtos a grandes varejistas, restaurantes, redes de fast food e também cafeterias, entre outros canais. Com o lançamento, a Cargill passará a competir com empresas como Beyond Meat, da Bunge, a Impossible Foods e com marcas de proteínas alternativas da Tyson Food e da Smith Food e também da WH Group. Em nota, a companhia, a Cargill, citou a perspectiva do crescimento de 70% do mercado de proteínas animais e alternativas nos próximos 30 anos. Nos últimos 5 anos, a Cargill investiu 7 bilhões de dólares no desenvolvimento de proteínas animais e proteínas alternativas. O montante inclui aportes em empresas de hambúrgueres vegetais. E depois do intervalo vamos falar sobre o manejo com bezerros na época das águas e vamos falar também sobre um curso de irrigação. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro ele é especialista em nutrição animal da empresa Nutroeste. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre manejo do bezerro, principalmente agora, na época das chuvas. Por exemplo, nós vamos saber quanto de leite que uma vaca tem que oferecer para um bezerro, quanto que um bezerro precisa. Luiz Antônio Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço estar aqui, Toninho. E para falar de um tema muito interessante, que tem muito pouca gente, que eu tenho certeza absoluta, que está mais ou menos por dentro das necessidades que um bezerro precisa para poder se desenvolver e ser levado para o abate o quanto mais cedo possível e bem pesado. É por aí? Sim, Toninho. O que acontece é o seguinte, um bezerro nasce. Normalmente as nossas vacas são vacas neloradas. Sim. São vacas que têm uma produção de leite relativamente baixa. Então,
até por volta do 3º mês de idade, a quantidade de leite que essa vaca produz é suficiente para o bezerro. Até lá não tem muito problema. Após essa idade, começa a faltar comida para esse bezerro. Então, dos 80, 90 dias em diante, começa a faltar um pouco de energia para esse bezerro apresentar o máximo de potencial que ele possui. O máximo potencial que eu digo é um bezerro ganhar entre 900 e 1.000 gramas por dia, entre 900 gramas e 1 quilo. Esse é o bezerro ideal. Um bezerro Nelore é perfeitamente capaz de ganhar esse peso. Agora, um bezerro aí por volta de 3 meses, 12 semanas mais ou menos, ele está com peso aí entre 90 e 100 quilos, mais ou menos nesse meio aí. Mais ou menos nessa faixa de peso. Quer dizer, para ele se desenvolver bem, para ele ter um avanço, assim, uma velocidade de crescimento, como você colocou aqui, ele precisaria por volta de 8 litros de leite. 8 litros de leite. E a mãe não produz esses 8 litros de leite. Aí é que está o problema. A vaca Nelore, depois dos 90, 100 dias de parida, ela não consegue produzir essa quantidade de leite que o bezerro precisa. É aí que entra a grande vantagem de fazer uma suplementação alimentar a esse bezerro, mas é uma suplementação com proteína e com energia, além dos minerais. E não só com minerais, como muitas pessoas fornecem um mineral exclusivo para o bezerro. Isso não vai resolver o problema dele. Vai resolver o problema dele é você fornecer um pouco mais de proteína, um pouco mais de energia, para que ele possa ganhar esse 1 quilo por dia que nós estamos esperando. Bom, Monteiro, então vamos ver se nós entendemos bem. Um animal, um bezerro com 3 meses de idade, nelorado, ele está com seus entre 90 e 100 quilos, ele precisa por volta de 8 litros de leite e a mãe não oferece isso. A mãe geralmente vai oferecer muito menos do que muito menos. Então eu tenho que suprir essa diferença. Eu tenho pouco leite e eu preciso complementar isso para chegar até aqui em cima. Isso. É uma ração que é fornecida num coxo que nós chamamos de CRIP. Seria o creep feeding. Creep feeding. Então esse creep é um coxinho onde só o bezerro consegue entrar e a mãe não entra. Quer dizer, é um produto específico que vai complementar aquilo que a mãe não está oferecendo para ele. Exatamente isso. Agora, o que nós observamos é que tem muito pecuarista que fala assim, não, eu não faço isso não, isso fica caro. Isso, nossa, fica caro demais. E aí... É uma relação de custo-benefício altamente vantajosa para quem utiliza o sistema. Por quê? Você hoje, para tratar do bezerro dos 3 meses de idade, que é o que ele precisa, até o 7º mês, quando ele vai ser desmamado, você vai gastar alguma coisa em torno de R$100 de comida com esse bezerro. Nesses 3, 4 meses? Nesse período, do 3º ao 7º mês, mais ou menos 4 meses. Então ele vai gastar mais ou menos R$100. E ele desmama com no mínimo uma arroba a mais. Se for um animal resultante de um cruzamento industrial, ele vai desmamar com 2 arrobas a mais. Isso daria o quê? Uns 230? Quando você pega uma arroba de bezerro a mais na desmama, não tem nem como você fazer essa conta. É mais de 2 vezes o que você gastou. A arroba que você produziu a mais. Então, de ganho. De ganho. É extremamente vantajosa a relação entre o que custa e o benefício que isso aí vai trazer. Quer dizer, o CRIP, a princípio, no primeiro impacto, que seria caro para o produtor, na relação, quando eu vou desmamar um bezerro que não recebeu o CRIP, que não recebeu essa suplementação, com um bezerro que recebeu, a diferença pode dar entre... Até 2 arrobas. Nossa, mas 2 arrobas é muita coisa. No mínimo 1 e até 2. Então, é muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, tudo aquilo que ele investiu naquele animal para ter um desenvolvimento, para ter uma velocidade de ganho de peso, basicamente representa o quê? Talvez 2, 3 vezes mais do que se ele não tivesse dado. E às vezes o sujeito fala que é difícil, porque eu não tenho coxo no pasto. Ele pode fazer vários coxos em vários pastos das vacas, ou pode comprar um coxo móvel, e esse coxo é transportado com trator. Então, à medida que as vacas saem daquele pasto, ele leva aquele coxo junto com as vacas para os bezerros
não ficarem sem o produto. Você me falou de algo aí, eu me lembrei agora. Eu conheço um produtor de leite, e nós já colocamos isso aqui no programa. A fazenda dele tem 7 hectares. 7 hectares. Ele tira por volta de 1.400 litros de leite dia. 7 hectares. O que ele faz? O bezerro nasce, o bezerro da vaca lá, o bezerrinho de leite nasceu. Ele deixa o bezerro lá com a vaca umas 6, 7 horas, mama aquele primeiro colostro, tira o bezerro e leva o bezerro para uma gaiolinha. Automaticamente, todo dia, ele dá de 4 a 5 litros de leite para o bezerro. E tem mais um detalhe, num coxinho separado, ele põe uma ração específica para aquele bezerro. Ele me falou o seguinte, com 1 mês de idade, 20 dias, o bezerro já está lambendo aquele, o desenvolvimento é muito maior, e quando é fêmea, ele já emprenha essas fêmeas com 14 meses de idade. Ela atingiu por volta de 320 quilos, está apta a ser emprenhada. E aí ele me falou da experiência dele. Ele falou, Antônio, se você não faz esse tratamento, eu só vou poder emprenhá-la com 18 meses, 20 meses. Em gado de corte, nós já estamos conseguindo diminuir a idade de prenhez, porque quando você faz o tratamento do bezerro ao pé da mãe, como esse nós estamos falando agora, esse bezerro vai ser desmamado, tanto o macho como a fêmea, vão ser desmamados acima de 200 quilos. E a fêmea tem que atingir 320 quilos para ser inseminada. Então, você tem que fazer mais ou menos 100 quilos nessa bezerra para que ela possa ser emprenhada. Então, você vai ter um ganho enorme quando essa bezerra consome comida no CRIP. Quer dizer, vai ter ganho em todos os sentidos, em crescimento, em custo, em prenhez, enfim. Ele vai diminuir, no mínimo, se for para o abate, no mínimo ele vai ficar com esse bezerro 1 ano a menos na fazenda. A conta é a seguinte, é muito simples você raciocinar. Se você fez uma arroba no bezerro, você vai ter que fazer uma arroba a menos lá na frente. Só essa. Só isso. Só essa diferença. E a eficiência biológica de um animal jovem é infinitamente maior do que a eficiência biológica de um animal mais adulto. Então, eficiência biológica significa que ele precisa de menos comida para ganhar o mesmo peso. Tá certo. Bom, eu conversei com Luiz Antônio Monteiro, especialista em nutrição animal da Nutro-Oeste, e nós falamos aí sobre um tema interessante, a relação de leite que uma vaca Nelore tem e em relação à necessidade que o bezerro precisa para poder se desenvolver. Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar com você, Tony. Valeu, obrigado. É um prazer. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um curso de irrigação que vai acontecer em Goiânia. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o professor José Alves Júnior. Ele é professor na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, é um especialista na área de irrigação e nós vamos falar exatamente sobre irrigação. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, para falar de um curso sobre irrigação. E a irrigação, ela é um setor crescente no Brasil, né? Com certeza, Antônio. Então, em nome da Universidade Federal de Goiás, agradeço o convite. Participar desse programa é uma satisfação para nós. E nós, como você disse, estamos aqui para divulgar, para falar desse curso de irrigação, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, né? Então, é um curso aberto para toda a comunidade. E como você disse, irrigação é um tema bastante atual, e é uma demanda da sociedade de aumentar a produtividade, de verticalizar a produção, e a irrigação vem como a cerejinha do bolo, né? A irrigação é o último degrau da intensificação. Quando o produtor rural já fez de tudo
para aumentar a sua produção, trabalhou fertilidade do solo, trabalhou adubação, trabalhou genética, controle fitossanitário. A irrigação vem aí como último degrau para intensificar e nós temos um potencial muito grande para fazê-lo, né? Eu estava lendo a respeito, já faz algum tempo, mas nós temos aí alguns milhões de hectares, né, que podem ser irrigados no Brasil, principalmente na região centro-oeste, né? Com certeza, Toninho. Na verdade, nós temos no Brasil hoje, a agricultura nossa é gigantesca, né? Nós temos por volta de 60 milhões de hectares sendo cultivados. Infelizmente, apenas 10% disso é irrigado. Só 10? Só 10. Mas nós temos um potencial com alta aptidão para 30 milhões. E se nós mudarmos de paradigma, ou seja, irrigarmos na chuva, que é um termo que parece chover no molhado, mas irrigar apenas para tirar as plantas do déficit hídrico, aquelas famosas quebras de produtividade que ocorrem, aí sim nós teremos um potencial de irrigar 100% da nossa agricultura, que aí não tem limites. Que é irrigar, o que mais limita é a disponibilidade hídrica, e nós temos muita água em uma época do ano e pouca água numa outra época. Então, no período seco, mesmo irrigando do jeito tradicional, que seria de abril a setembro aqui na região do Cerrado, nós temos um potencial de aumentar a área irrigada até em 30 milhões de hectares, ou seja, nós podemos irrigar metade da nossa agricultura e isso vai trazer muitas divisas para o Brasil. Pois é, mas nós encontramos ainda algumas dificuldades em relação, vamos dizer, à implantação de sistemas de irrigação devido a problemas de eletricidade. Sem dúvida. Falta de energia, né? Sem dúvida. Quer dizer, eu me lembro exatamente bem que parece que Goiás é um dos estados que tem alguns problemas de não suportar a carga desses pivôs centrais, principalmente pivô central. Sem dúvida. Então, um dos grandes limitantes para a expansão da agricultura irrigada no Brasil é a disponibilidade energética, né? Nós não temos energia suficiente para isso. Por quê? Porque também temos, nosso parque energético é hidroelétricas e nós precisamos também mudar essa visão e caminharmos para uma energia solar, energia eólica, etc. Então já existem algumas simulações feitas por nós mesmos na Universidade Federal que é viável a instalação de um pivô central utilizando energia solar. Mas é viável também, mas ainda continua sendo mais viável utilizar a energia convencional, mas nem sempre é possível dado a grande demanda, né? Professor, vamos falar agora especificamente do curso. Porque quando a gente fala curso de irrigação, a ideia que tem é curso por gotejamento ou então pivô central. Ou então aqueles aspersores. E a gente sabe também que para produzir não é chegar, tá faltando água, liga a torneira ali e abre. Não é bem por aí. Existe todo um detalhamento para se fazer irrigação, para se trabalhar com irrigação. Nesse curso que vocês vão dar, quais são as modalidades de irrigação que vão entrar? Pois bem, então o projeto são cursos de irrigação. Entretanto, são 3 cursos separadamente. O primeiro deles é um curso de pivô central, um tradicional sistema de irrigação, é o principal sistema de irrigação na região centro-oeste, que é o equipamento que irriga grandes lavouras. Nós estamos falando de médias a grandes propriedades. A área média de pivô no Brasil são 70 hectares. Então, nós estamos falando de propriedades grandes e que o curso, portanto, aborda das características e partes do sistema, o dimensionamento do sistema e o melhor uso do equipamento. Porque nós já temos muitos equipamentos instalados, nós precisamos mostrar para os produtores como usá-lo da melhor maneira possível. Sim. Então, ele atende desse público que quer instalar um equipamento até o público que quer usar melhor o equipamento que tem. E ajuda aquele que está vendendo o equipamento a vender melhor, ajuda o operador do sistema a fazer uma operação melhor do seu equipamento, aquele que está em dúvida se instala ou não instala o equipamento também, o curso atende. E existe o segundo curso, que é o curso de irrigação localizada, que engloba tanto gotejamento como microaspersão, que são sistemas de irrigação mais eficientes, né? Aplica água de forma mais eficiente, e tem um crescimento, tem crescido essa demanda por esses sistemas, porque tem tanta eficiência no uso da água como eficiência no uso de energia. Mas também tem algumas limitações, como principal limitação é entupimento. Então, a gente aborda todos esses aspectos, que também vai da caracterização, ao dimensionamento, ao manejo. Não é porque se irriga por gotejo que não tem risco de errar também. Claro que tem. E então,
E o terceiro curso é o curso de irrigação de jardins e gramados, que aí é um curso que vem para dentro das cidades, atendendo uma demanda não agrícola, mas nós temos muitos agrônomos, muitos engenheiros agrícolas também trabalhando dentro das cidades. E nós temos, vergonhosamente ainda, a maioria dos nossos parques de jardins são irrigados por caminhão-pipa, que além de atrapalhar o trânsito... Não, atrapalhar o desperdício, né? O desperdício de água. Não tem uniformidade na irrigação. Sem dúvida. Então a gente trabalha tanto nos parques e jardins urbanos, como naqueles empresariais, residenciais, campos esportivos. Esse campo de golfe já é uma realidade na nossa cidade. Então, a Goiânia hoje é uma metrópole e nós temos os condomínios horizontais que só crescem. Então, nós ficamos, de certa maneira, desatendidos. É uma área que não é do arquiteto, não é do agrônomo, não é do engenheiro civil, não é do design de interiores. Portanto, a universidade assumiu esse compromisso de capacitar pessoas, desde jardineiros a grandes paisagistas, a virem à universidade para a gente falar a mesma língua e defender a sociedade. Excelente. Só lembrando, me passou agora pela cabeça, o Brasil é um dos únicos países no planeta que tem a possibilidade de ter 3 culturas. Por exemplo, agora o pessoal plantou soja, tira a soja, entra milho, e se bobear, dependendo da época, ainda tem mais uma que se quiser fazer, faz. Só que com irrigação, nós podemos ter os 365 dias do ano produzindo. Então a irrigação, pode ter certeza absoluta, você que é produtor, tem aí um baita de um espaço muito grande para produzir mais uma safra. E outro detalhe interessante, o pessoal do gotejamento e a irrigação por aspersão, microaspersão. Microirrigação, né? A probabilidade do cultivo de frutas, plantas frutíferas que tem um mercado violentamente muito grande. Então está aí esse curso da Universidade Federal. Eu acho que seria interessante você entrar em contato com o pessoal, fazer esse curso para tirar uma série de dúvidas e ter aí mais conhecimento sobre como produzir alimentos. É isso aí, né? Isso aí, muito obrigado, Toninho. E aguardamos todos lá na universidade. A universidade está de portas abertas, o curso é aberto para toda a comunidade. Ótimo. Não tem exceção. Muitos perguntam, tem que ser agrônomo, tem que ser técnico agrícola, tem que ser... Não, vai lá que aprende tudo. Vai lá que aprende tudo, com certeza. Professor, muito obrigado e eu espero trazer mais vezes aqui para falar desses temas interessantes que é a irrigação. Obrigado. Agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Todos os homens que realizaram grandes coisas eram grandes sonhadores. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.